Nono ano, para hoje, nós iremos ver inequação do segundo grau. A gente viu inequação do primeiro grau, a gente viu como que analisa, né, uma inequação do primeiro grau graficamente, né? E a gente agora vai ver uma inequação do segundo grau. Por quê? A inequação, ela também pode ser do segundo grau. O jeito de resolver uma inequação de segundo grau, por exemplo, ó, ele me deu aqui uma função, f de x igual a x ao quadrado menos 2,25. Aí vamos supor que ele pergunte assim, para quais valores, tá? Porque isso aqui é uma função, certo? É uma função de segundo grau. Mas ele quer saber para quais valores de x essa função, no caso, esse f de x aqui é como se fosse o y, né? Para quais valores de x o y seja positivo. O que a gente tem que fazer, né? Para quais, ele quer saber, igual no exercício anterior, para quais valores que o x pode ter nessa função quadrática e que o y de fato vai ser positivo. Ou seja, para ser positivo, o y tem que ser o quê? Maior que zero. Para eu responder essa pergunta, gente, eu posso fazer através de um gráfico. E já que é uma função de segundo grau, é claro que vai cair numa parábola. Por quê? Na atividade anterior que vocês fizeram na sexta, era uma função do primeiro grau, por isso que a gente analisava, né, com uma reta. A gente agora vai analisar com uma parábola. Então, vamos lá. O que eu faço primeiro, né, para eu saber para quais valores de x essa função é positiva, ou seja, o y tem que ser maior que zero. Eu vou pegar a função x ao quadrado menos 2,25 maior que zero. Vai cair numa inequação de segundo grau, onde você vai resolver como se fosse uma equação. Vai achar x' e x duas linhas, vai jogar em Bhaskara. E assim ele fez, ó. Ele achou o x' aqui, menos 1,5 e o x duas linhas, 1,5, certo? Esses dois x que eu acho, né, eu já expliquei para vocês que quando eu coloco quando a gente calculava, né, para y igual a zero, a gente achava, né, os valores que a parábola ou a reta corta o eixo x. Então, o que eu vou fazer agora? Tia, mas você fez para y maior que zero. Não tem problema. Mas eu sei que, de fato, são nesses dois pontos aqui que lá no plano cartesiano, a parábola vai cortar o eixo x. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois pontos, vai localizar aqui no plano cartesiano, que seria menos 1,5 e 0, né? Então, seria no x, menos 1,5, sei lá, mais ou menos aqui, menos 1,5 e 1,5, né? Então, seria, sei lá, mais ou menos aqui, certo? Essa parábola, ela é voltada para cima, porque o A aqui é 1, então eu já sei que ela é para cima, certo? Aí, gente, o que acontece? Ele quer saber para quais valores de x o y é positivo. Vocês concordam? Então, para o y ser positivo, vocês concordam que é só daqui para cima, certo? Essa parte aqui de baixo, ó, o y tem essa parte aqui de baixo também. Só que essa parte aqui de baixo é negativa. Então, gente, a parábola, ela tem uma parte aqui, ó, essa curvinha aqui dela, ela pega nessa parte negativa aqui do y. Então, aqui é tudo negativo. A gente coloca sinalzinho de menos para eu saber que nesse intervalo aqui de menos 1,5 até entre 1,5, né, para qualquer valor de x que eu coloque aqui, gente, ó, vamos supor, sei lá, menos 1. O menos 1 aqui, ele tem que juntar com um y negativo, tá vendo? Para fazer um pontinho aqui em cima da parábola. O menos 0,5, mesma coisa. O menos 0,5 aqui, né, ele tem que juntar, tá? Com um número aqui no y para formar aqui um pontinho em cima dessa parábola. A mesma coisa desse lado. 1, por exemplo, tem que ser um número, né, com y para poder tocar nessa parábola aqui, só que tem que ser só nessa parte. Sempre vai ser o quê?
entre esses dois números aqui, menos 1,5 e 1,5, né, existem infinitos números, entre esses dois, eles sempre vão estar ligados com um negativo do y. Então, se ele perguntasse assim, ó, para quais valores de x, tá? Para quais valores de x o y na função seria negativo, menor que zero? Aí eu escreveria o seguinte, que o x, como ele, no caso, para ser negativo o y, né? Que é, no caso, essa parte aqui de baixo do y. Então, ele tá, no caso aqui, ó, entre esse número e esse. Então, o x teria que ser, poderia ser, no caso, maior, né? Que menos 1,5, porque é para lá, né? À direita de menos 1,5. E menor que 1,5. A gente escreveria dessa maneira. A gente lê assim, ó, daqui para cá. O x, né? Para esse y ser, gente, menor que zero. Tá? Para o y ser negativo. Para quais valores de x o y vai ser negativo? Quais valores de x? Pode ser maior que menos 1,5 e menor que 1,5. Agora, se ele, né, eu falei no início, para y maior que zero, positivo. Aí, para ser maior que zero, o y maior que zero, ele tá essa parte aqui de cima, né, do y. Aí eu vou olhar a parábola, né, em qual parte da parábola, que no caso, que juntando com o y positivo, vai tocar nessa parte aqui da parábola. Se vocês observarem, é o quê? É qualquer número, tá? Já que eu quero para y positivo, ó, é qualquer número que seja menor que menos 1,5 ou qualquer número que seja maior que 1,5. Porque se eu marcar aqui, por exemplo, o ponto 2 no x, com certeza esse ponto 2, para ele tocar nessa parte aqui da parábola, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um encontro, né, com algum número aqui no y positivo, não pode ser para baixo. Porque a parábola, essa parte aqui tá para cima, entendeu? A mesma coisa aqui, essa parte aqui, ó, tem que ser algum número que seja menor que menos 1,5, que juntando com um y positivo, que vai tocar nessa parte da parábola. Então, para o y, né, ser maior que zero, para eu só usar os valores de y positivo, quais são os valores que x pode ter nessa função? X pode ser menor que menos 1,5 ou o x pode ser para cá maior que 1,5. Quer fazer um teste? Por exemplo, vamos pegar a função. Se eu colocar assim, ó, maior que 1,5, eu coloco 2. Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2,25 vai dar positivo. E não falei que o y vai ser sempre positivo? Então, isso que é estudar. A gente fala que a gente está estudando o sinal, tá, de uma inequação do segundo grau. Aí, isso aqui que ele vem explicando. A mesma coisa que eu falei para vocês, tá vendo? E aqui ele me deu um outro exemplo. A parábola, gente, ela pode ser voltada para baixo também. Aí, o que vai acontecer? Quando ela é voltada para baixo, observa, né? Aqui, gente, ó, é o eixo y, certo? Então, essa parábola que foi voltada para baixo, né? Porque o a é negativo aqui na função, beleza. Para quais valores o y, no caso, aqui ele falou, ó, esse g de x é como se fosse o y, seja menor que zero. Para ser menor que zero, né? O y tem que ser negativo. Então, o negativo do y é essa parte aqui de baixo. Então, para quais valores que o x pode ter para juntar com esse y negativo e tocar na parábola? Quais são? No caso, vai ser aqui para fora, ó. São números menores que menos 1 ou números maiores que 3, certo? E aqui, no caso, para maior que zero, no caso, ó, o y tá aqui. Então, eu tenho que encontrar para quais valores de x, ó, com o y, né, para dar, para tocar nessa parábola aqui. Aí, no caso, vai ser o quê? Entre menos 1 e 3. Qualquer valor que eu colocar entre menos 1 e 3 no lugar do x, o y com certeza vai ser maior que zero, vai ser positivo. Então, para y aqui maior que zero, o x pode ser menor que menos 1 ou o x pode ser
maior que 3. E aqui para menor que 0, aí eu tenho que fazer esse intervalozinho aqui, né? Para menor que 0 não, gente, eu fiz ao contrário, tá? Desculpa, aqui é para y menor que 0, né? Porque menor que 0 é para cá e para cá. E para y maior que 0, essa parte aqui de cima. Aí para y maior que 0, eu vou fazer o intervalo aqui, ó. O x, aí eu coloco o menos 1 aqui na ponta e o 3 aqui, porque a gente lê o x ele pode estar entre maior que menos 1 e menor que 3, tá bom? Então, assim, nos próximos vídeos eu vou explicar as atividades para vocês, tá? Beijos!